Fala, guerreiros! Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje a gente vai fazer então aquelas nossas análises e deixamos para o final a editora Panini. Como vocês sabem, o ano da Panini foi bem turbulento, tivemos altos e baixos, pontos positivos, pontos negativos que ficaram bem marcados no nosso mercado nacional esse ano. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já lhe convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho e, claro, você já vai dando like aqui, deixa o seu likezinho pra gente, que depois da vinheta nós vamos falar tudo o que aconteceu com a Panini nesse ano. Hoje a bola da vez é a editora Panini, mas caso vocês queiram conhecer as outras análises que eu fiz das outras editoras, eu vou deixar no card a análise que eu fiz lá da editora JBC e da editora New Pop. Hoje então vamos falar sobre a Panini, que é aquela que acaba contraindo todas as notícias aí boas e ruins na maior parte do tempo, infelizmente, né? Nem só de coisas boas a Panini vive, a gente sabe muito bem disso, um ano bastante turbulento, apesar de ser a editora que mais se manteve aí em publicação, a gente sabe também que foi a editora que acumulou mais problemas. Mas vamos lá, como vocês já viram no outro vídeo, caso você esteja chegando agora, essa análise a gente divide assim em pontos positivos e pontos negativos para não ficar uma coisa tão maçante, né? Só crítica ou só elogio. E claro, se a gente vai começar pelos pontos positivos, a gente precisa elogiar a gama, ou seja, o catálogo de títulos que a Panini continua trazendo. Esse ano a gente teve aí lançamento de obras excelentes como Demon Slayer, que é um sucesso mundial. A Panini trouxe e ainda trouxe no modo mensal, né? Ou seja, deu uma boa de uma acelerada aí a leitura da galera. Nós já estamos no volume 11 aqui no Brasil. Então isso aí foi um grande acerto ela ter conseguido trazer e rápido, né? Outro título que está fazendo bastante sucesso é o Jujutsu Kaisen, inclusive está com o anime rolando agora. Foi outro título que ela trouxe, apostou, né, uma aposta meio certeira, porque ainda mais acompanhada do anime, também tá na boca do pessoal, aí tá na boca do povo, vendendo super bem pelo que a gente consegue acompanhar. Outro título também bem comentado entre os melhores lançamentos aí é o Spy Family. Spy Family é outra obra de comédia, um pouquinho de ação, que também caiu nas graças da galera, dos colecionadores, e é mais uma excelente obra. E ainda ela trouxe outras obras que não é tão forte assim do seu catálogo, mas ela deu uma boa variada até nesse ano de 2020, e trouxe aí obras de harém, como as Quíntuplas e o We Never Learn, e também tivemos um shoujo, que foi o Banana Fish, um shoujo até um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então a gente consegue ver uma gama aí bem bacana de títulos que ela conseguiu trazer. Ainda nessa reta final a gente está tendo o lançamento do Goblin Slayer, mas eu acho que essas são as principais aí desse ano de 2020, que digamos assim, ela acertou principalmente nos clássicos aí dos lançamentos da Jump. A gente tem o contraponto de quando a gente fala desses lançamentos, que é a qualidade de reimpressão de algumas obras, ou de impressão de algumas obras. Está tendo muita reclamação novamente das obras que são da gráfica São Francisco. Nós tivemos um grave problema com Naruto Gold e o problema persiste. A ondulação nos mangás continuou, não acabou. Primeiro tivemos no lote do 1 ao 5, depois no lote do 5 ao 10 e agora com o lote do 11 ao 15 esses problemas perduram. O problema com a gráfica São Francisco em específico já é de longa data e está numa luta aí de melhora, piora, que não está dando mais certo para o colecionador. E a gente está vendo que os preços estão sofrendo aí reajustes, só que a qualidade continua ali naquele nível mais ou menos, principalmente os mangás da gráfica São Francisco. Claro que devemos aqui colocar e tirar o chapéu para algumas gráficas, como a gráfica Core Print, que faz um trabalho excelente, a Pancron, que faz um trabalho excelente. A gente tem Berserk, tem Demon Slayer com uma qualidade excepcional, isso é bem positivo, só que a gente ainda corre esses riscos, né, esses problemas com a gráfica São Francisco. O Naruto é o caso mais claro, mas nós tivemos problemas recentes também com o The Promised Neverland. Então não é um problema em apenas um mangá, é um problema que é recorrente, volta e meia aí com essa gráfica. E isso aí acaba puxando muito para baixo. Porque assim, a gente sabe que na vida, às vezes, a gente faz 10 coisas boas, mas se fazer uma fica marcado. E apesar da Panini ter vários pontos positivos na questão, assim, pelo menos da qualidade com outras gráficas, só que
tudo que acontece de ruim com a gráfica São Francisco acaba sim sujando ou fazendo a imagem da Panini, da editora, ficar pior, ficar ruim, né? E assim, a gente sabe que tem coisas boas e tem coisas ruins, mas ela precisa tratar sempre as coisas ruins para resolvê-las, né? E infelizmente, a gente sabe aí que pode estar acontecendo alguma coisa nos bastidores, não sabemos, só que os problemas são recorrentes, já vem do ano passado, então, assim, precisa de uma melhora, ainda mais com os preços atuais, a gente precisa pelo menos receber um material de qualidade, porque você pagar caro em um produto que vai vir com problema é muito complicado. Só que assim, a gente tem esse contraponto da qualidade, que a gente sabe que alguns mangás estão vindo com esses problemas, né? O Golden Kamuy é outro que também sofreu com isso, mas a gente tem uma notícia positiva desse 2020, que foi o trabalho intensivo em cima das reimpressões que a editora fez. Isso é muito legal por um lado, porque a gente sabe que o colecionador ele sempre se renova, então tem um ciclo aí de colecionadores, o pessoal começa a trabalhar, os mais novos, começa a colecionar, as crianças começam a gostar, vem um anime, alguma coisa, se destaca, daí quer comprar o mangá também. E o trabalho das reimpressões da Panini, eu achei que foi muito legal esse ano, por dar a oportunidade que já deveria ter dado antes, né? Mas poder dar agora essa oportunidade a novos leitores. A gente teve o Naruto Gold, que apesar dos problemas, voltou, né, do 1 desde o começo agora, para quem quer acompanhar. Tivemos a reimpressão de One Punch Man, Tokyo Ghoul, Dragon Ball. O Dragon Ball já tinha, mas agora o Dragon Ball em papel offset. Outros aí que também estão vindo, estão chegando. Tivemos a reimpressão dos primeiros volumes de Monster, bem bacana também, porque tinha sumido do mercado, o pessoal tava pé da vida com a sumida de Monster, voltamos a ter agora no mercado. Agora nessa reta final de ano vamos ter o Jojo volume 1, que estava extremamente raro, também sendo reimpresso, entre outros mangás aí. O The Promised Neverland também foi comunicado que teríamos repressão, e assim, esse tipo de atitude da Panini enriquece a editora, de deixar o seu catálogo à disposição de novos colecionadores, e isso sim é um ponto positivo. Ela só precisa trabalhar um pouco melhor, que é um ponto negativo agora, que são as tiragens, que infelizmente algumas coisas entram e saem muito rápido. A gente tem esse problema sério com a Panini, principalmente nesse ano. Claro, é bom ponderar aqui que nós tivemos o problema da pandemia, né, que é persistente, ele continua até hoje, ainda não solucionamos esse problema da pandemia no mundo, muito menos então no Brasil. Então a pandemia influencia negativamente com todas as editoras. Aqui não é um problema só da Panini, e sim de todas as editoras. Porque a pandemia tem os seus percalços, né? Além da economia do país estar conturbada, com o dólar ter aumentado, com a dificuldade de arranjar papel, que é uma das coisas que as editoras estão alegando bastante, o preço do papel. A gente tem aqui o problema das tiragens, que provavelmente deve passar por um estudo das editoras, né? A gente precisa aí recolher mais detalhes para falar sobre isso, com mais profundidade, com mais conhecimento. Mas o que a gente sabe até então é que, pelo menos a Panini avisou, né, que parte do seu lote acaba indo para as bancas. E com o problema das pandemias, muitas bancas ficaram fechadas, outras não receberam, outras receberam e não devolveram aquele lote que normalmente que não vende eles retornam. E acabou dando problema nas tiragens, porque os meios online acabou esgotando muito rápido. Amazon, site da Panini, são exemplos de lugares onde os mangás, os volumes esgotaram. E aí ela não consegue fazer uma tiragem imediata, foi o que ela alegou, porque tem que receber primeiro o que volta das bancas, para saber se realmente esgotou nas bancas também, para daí sim dar início a uma nova tiragem, ou ver que tinha sobrado muita coisa para colocar novamente na sua loja e disponibilizar novamente para a Amazon. Então esse é um problema aí recorrente dos problemas de tiragem, que também são persistentes desse ano. A gente entende, né, todos esses problemas em volta da pandemia, mas a gente espera que esteja sendo feito um estudo melhor da Panini, porque Monster, por exemplo, sumiu desde o começo do ano, ou seja, antes da pandemia. Então a pandemia não acaba se encaixando aí como uma desculpa, por exemplo, por causa de Monster. Naruto já é uma publicação mais antiga, então precisava ter um tato melhor da editora com essas obras mais antigas, como Monster, como Naruto, como One Punch Man, de estar disponível mais tempo para os novos colecionadores. A gente entende, assim, o lado da pandemia ter atingido os mangás lançamentos, como, por exemplo, Lobo Solitário sumiu, Spy Family sumiu, então Beastars, acho que o volume 6 ou 7 sumiu. Então são alguns volumes específicos que foram lançados na pandemia que a gente tende a compreender melhor. Mas esses primeiros aí que eu citei, que são lançados aí há 2, 3 anos atrás, eles realmente não têm estoque já há muito tempo.
Então é bom sempre a Panini começar a disponibilizar, fazer um trabalho melhor com a sua loja, principalmente seu estoque, de ter esses volumes sempre à disposição de novos colecionadores. Eu sei que isso não é tão fácil de fazer, mas precisa de estudo para que isso aconteça. Agora eu vou trazer aqui um ponto negativo, mas de quebra ele está começando a virar positivo, que é a comunicação da editora. A editora praticamente aí desde o ano passado para esse ano se manteve muito longe do seu público na parte de comunicação. Pode dizer que teve alguns tipos de comunicação via posts de Facebook, via posts de Instagram, mas isso está longe de ser o suficiente. A editora deixou aí muita coisa a ver navios, muita coisa foi informada via tickets lá no site da Panini, muita coisa foi informado via respostas no Facebook, no Instagram. Então faltou muita comunicação, faltou transparência e clareza da editora nesse período. Então isso é uma coisa muito ruim, porque a gente sabe que as suas concorrentes, as suas adversárias, têm meios de comunicação, principalmente voltado aí no YouTube, melhores que ela. Mas, como eu disse, né, esse é um ponto negativo que está começando a melhorar, porque a Panini recentemente, no mês de novembro, comunicou que iria melhorar a sua comunicação, inclusive voltar a utilizar o seu canal no YouTube. E a gente viu isso agora em dezembro, principalmente, com novos vídeos saindo, novas lives. A gente percebe que ainda falta um feeling, falta acertar muitos detalhes, mas a iniciativa de voltar a conversar com o público, com lives, com vídeos, isso é gratificante, isso é importante. Só que assim, ainda tem falhas, a gente precisa melhorar essa comunicação. Só para dar um exemplo recente, ela já começou a fazer vídeos, postar, fazer conversas, só que a gente está tendo um reajuste bem salgado dos mangás a R$ 29,90 e ela não foi a pioneira. A informação é dela. O que ela deveria ter feito? Grava um vídeo com os editores, com o pessoal do marketing, seja quem for, e converse, explique por que os mangás estão chegando nesse preço, dê a sua versão. O que aconteceu? Novamente, descobrimos que vários mangás estão sendo reajustados por checklist, por informações da loja, que a gente teve que olhar para descobrir que aumentou, coisa que ela deveria ter um pouquinho mais de sentimento, um pouco mais de afinidade com o seu público, de ela chegar e explicar, olha, os mangás, todos os mangás em andamento começaram a ter reajuste, esse está indo para esse preço, esse está indo para esse preço, e ter um meio de conversa, explicar, porque o que a gente está vendo agora são alguns mangás indo a R$ 29,90, com sobrecapa e com capa cartão, ou seja, não tem diferença nenhuma no preço, sendo com qualidades diferentes, papéis diferentes, e assim, falta muita ainda clareza da editora, e isso acaba derrubando essa comunicação que está começando agora, mas não está sendo clara. A gente espera que melhore, principalmente para o ano de 2021. Agora, uma coisa legal que eu já tinha até comentado, é a reimpressão e os relançamentos, né? A gente tem aí vindo novamente o Naruto, que é bem legal, porque as pessoas não tinham oportunidade. A gente está tendo a volta de Tokyo Ghoul. Então, esses relançamentos acabam sendo muito bacana. E não apenas como reimpressões, mas também como novas versões. Eu tenho aqui para citar para vocês o grande sucesso desse ano, assim, pelo menos que eu vejo através dos colecionadores, que foi o relançamento de Monster, que foi do final do ano passado, né, para esse, Monster e Vinland Saga, que foram, assim, coisas excelentes que saíram. A gente vê, pelo menos, assim, visualmente nos mais vendidos da Amazon, Vinland Saga tá sempre, Monster tá sempre, o pessoal comentando no YouTube, comentando no Instagram, muita gente colecionando as duas obras. Vinland Saga, por ter um precinho até um pouco menor, acabou atingindo muito mais gente. A gente via que tinha um público que gostava de Vinland, que não conseguia acompanhar a versão Tankobon por ter sido lançada já há muito tempo, e acabava ficando na vontade. Então foi um acerto tremendo da editora trazer esse relançamento de Vinland em formato 2 em 1, um formato aí que ajuda a acelerar a leitura, né? Ainda mais que Vinland está vindo mensal, apesar aí do preço dele, né? Ficou até que um ritmo legal para quem quer acompanhar a obra. E assim, eu vejo como um acerto, principalmente quando você traz uma obra mais antiga numa versão 2 em 1, porque você, além de acelerar a leitura para a pessoa, você também acaba tendo um valor final mais barato do que você comprar 2 tankos. Então, às vezes, pagar 2 em 1 sai mais em conta do que comprar 2 volumes soltos. Então, essa escolha do 2 em 1 foi excelente. Só que assim, mais uma vez a gente tem um ponto negativo que acaba derrubando muito a editora, que é os preços, né? Como a gente estava falando aqui, os preços, os reajustes estão sendo fatais, estão sendo maldosos quase, para a gente dizer, né?
Como eu falei e eu repito, já falei em outros vídeos, a gente compreende todos os problemas que ocorreram principalmente nesse ano. Dólar aumentando, economia está complicada no Brasil, problemas políticos, brigas políticas que influenciam diretamente na economia, né? Às vezes as pessoas não entendem isso. Temos aqui impressão do papel aqui no Brasil, né? Que tem um monopólio, que é difícil, uma empresa controla o valor. A gente tem a importação do papel, que a gente sabe que é influenciada diretamente com o dólar. E assim, são vários problemas que se juntam, claro, à pandemia, que aí faz os lockdown, fecha, reduz o público, reduz os trabalhadores nas fábricas, nas gráficas. Isso tudo influencia no preço. Isso tudo a gente já está careca de saber. Só que você reajustar todos os mangás de uma vez, lançar um novo valor que é salgado, que dói, né? É complicado. A gente está vendo todos os mangás subindo aí praticamente a R$ 29,90. Praticamente todos aí estão subindo para R$ 29,90. Os lançamentos que foram lançados na CCXP, todos a R$ 29,90. A gente esperava os já em publicação conseguisse pelo menos manter, né, os valores mais um tempo e tivessem reajustes pequenos, e não foi o que aconteceu. A gente está vendo que com Demon Slayer pulou de 24 para 29, a gente está vendo Naruto, que mesmo com essa qualidade totalmente duvidosa, foi para os mesmos R$ 29,90. Pensem, é muito chocante você pagar R$ 24,90, como era, né, em Demon Slayer, e pagar o R$ 24,90 no Naruto Gold, que são qualidades completamente diferentes, né? O Demon Slayer é totalmente superior. E agora os dois foram para R$ 29,90. Você está pagando R$ 30 por dois mangás com qualidades completamente diferentes. Não que eu goste de pagar, né? Ninguém vai querer, ninguém está gostando desses valores, mas é totalmente assim impensável você pagar 30 num Demon Slayer que é bem feito, né? A gente pode contestar o valor, mas a qualidade do Demon Slayer é excelente, com o Naruto Gold, que é uma qualidade totalmente duvidosa, né? Então é complicadíssima essa questão do preço. E foram vários reajustes rolando, não foi apenas Naruto e Demon Slayer. A gente tá tendo reajuste em vários mangás. O checklist de janeiro, praticamente tudo aumentou o preço. O Beastars foi para 29 também. Tem vários mangás subindo. Isso aí é horrível pra gente, porque por mais que a gente consiga alguns descontos no site da Panini, no site da Amazon, os descontos eles são proporcionais, eles são porcentagens. Desconto de 15%, de 20%, de 30% em cima do valor de capa. Ou seja, se o mangá subiu 5, 6 reais de uma vez, esse desconto é praticamente como se você pagasse o preço de capa hoje, sem desconto nenhum, que a gente já não gosta de pagar esse preço, né? Não que a gente não goste, mas a gente sabe que esse valor de capa não é o valor real do mangá, é o valor final para o consumidor, para tirar a porcentagem da entrega, para tirar a porcentagem da gráfica, para tirar a porcentagem dos royalties, do lucro da empresa, do lucro da editora e de tudo mais. A gente sabe que é complicado e por isso que a gente preza por um bom descontinho, porque ler mangá tá ficando complicado. O hábito de leitura no Brasil já é ruim, já é pequeno, né? E o mangá, o quadrinho, é uma das portas de entrada para as pessoas lerem mais no país. E com esses preços está cada vez virando mais hobby, né? E cada vez mais hobby, cada vez menos pessoas vão começar a ler. E o papel da Panini como a grande editora do país, principalmente dentro de mangás, que ela praticamente tem aí controle de mais de 60%, 70% do mercado, ela subir todo o seu catálogo acaba afastando muito mais o colecionador. Além de você não atrair mais, você acaba deixando outras pessoas de colecionar. Então isso aí a gente tem que pensar muito. E só pra gente não fechar o vídeo com um ponto negativo, eu gostaria assim de parabenizar a Panini por ela ter conseguido manter assim um certo ritmo na quarentena. A gente sabe que as outras editoras acabaram parando aí por alguns meses e a Panini não, a Panini manteve-se funcionando, manteve trazendo aí mangás aí todos os meses e isso ajudou principalmente as pessoas a começarem a colecionar. Teve muito colecionador que começou a colecionar na quarentena, agora durante a pandemia. Então isso, por um lado, é um ponto positivo e que eu respeito muito da editora ter conseguido manter o seu trabalho. Talvez assim por ela ser uma empresa maior do que as outras, uma grande editora, uma das principais do país, dentro dos mangás, a principal, né? Então eu achei que foi um ponto bem positivo ela não ter parado. Só que infelizmente a gente sabe que as tiragens provavelmente devem ter diminuído por causa das faltas, né? Misturado com os problemas das bancas e tudo mais.
mas é um ponto positivo sim, ela não ter deixado os mangás pararem. Então a gente conseguiu manter as leituras enquanto JBC e New Pop, por exemplo, acabaram parando aí alguns meses, né, sem fazer lançamentos. A Panini manteve, tanto que tivemos o Jujutsu Kaisen, a gente teve o Spy Family, entre outros como o We Never Learn, que foram lançados durante a pandemia, né? Então isso é um lado positivo de ter conseguido meio que contornar e manter os seus lançamentos em dia. Só que, claro, né, o ponto final, a conclusão final da editora, eu acho assim que ficou um pouco fraco. Completando ainda, a gente teve os novos anúncios, né, da editora agora no final do ano. Eu também achei que ficou um pouco abaixo do que era esperado, porque ela trouxe muitos títulos, mas em compensação, títulos assim que não foram assim unanimidade entre todos. Talvez Chainsaw Man foi uma unanimidade que todo mundo tava afim, Kaguya quase lá. O resto dos títulos foram bem nichados, assim, poucas pessoas gostaram, muita gente às vezes acabava nem conhecendo, e todos a R$ 29,90. Então esses anúncios da reta final eu achei que ficou abaixo. Talvez daria para ter trazido menos, mas trazer algumas coisas assim que pudessem encantar mais o público. Não sei, né? Porque também passa muito por opinião, né? Quais títulos trazer. Muita gente queria Haikyuu, por exemplo, né? Não veio novamente. Mas assim, o saldo final da editora Panini, eu considero esse ano de 2020 muito conturbado para ela. Eu daria uma nota 5, talvez aí um 6, forçando a barra um 6. Porque teve muito ponto negativo que acabou puxando para baixo essa nota, apesar de ter pontos positivos importantes, né? Como novos lançamentos, como reimpressões, como relançamentos. Só que esses problemas, os mangás que vêm com problema, o problema dos preços acaba puxando muito para baixo, né? Então eu acho bem complicado. E só para não esquecer, a gente teve o lançamento de alguns digitais da Panini, só que esses digitais não vieram numa qualidade tão boa e espero que para 2021 ela consiga consertar isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço carinhosamente que você deixe o seu likezinho aqui pra gente dar uma fortalecida e nos vemos no próximo. É isso aí, galera. Valeu!